Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 815-A de 2002, Projeto 629-A de 2005, Projeto 1846 de 2008, Projeto 1879 de 2008, Projeto 313 de 2009, Projeto de Lei 628 de 2010, Projeto de Lei 688 de 2010, os projetos de lei seguintes: 919 de 2011, 951 de 2011, 1167 de 2011, projeto de emenda à lei orgânica 15 de 2010, os projetos de lei 926 de 2011, 937 de 2011, 1389 de 2007, 265 de 2009, 302 de 2009, 371 de 2009, 493 de 2009, 545 de 2010, 723 de 2010, 762 de 2010, 843 de 2011, 852 de 2011, 868 de 2011, 884 de 2011, 977 de 2011, 1009 de 2011, 1014 de 2011, 1017 de 2011, 1025 de 2011, 1041 de 2011, 1048 de 2011, 1065 de 2011, 1103 de 2011, 1114 de 2011, 1123 de 2011, 1128 de 2011, 1147 de 2011, 1163 de 2011, 1165 de 2011, 1178 de 2011, projeto de decreto legislativo 237 de 2012 e projeto de resolução 53 de 2011. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Messina a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária, em 25 de abril de 2012. Presidência dos senhores Dr. Ivanir de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Patrícia Amorim, Raimon, Jorge Felipe, Márcia Teixeira, Alexandre Cerruti, João Cabral, Tio Carlos, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, Carminha Jerominha, Ivanir de Mello, Dr. Edson da Creatinina, Nereide Pedregal e Tereza Berger, 14. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h47. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia para a comunicação de liderança, nobre vereador Edson da Creatinina. Nobre senhor presidente Jorge Felipe, demais vereadores presentes, boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Nós do Partido Verde estamos consternados e perplexos com a aprovação, na noite desta quarta-feira, do novo Código Florestal pela Câmara dos Deputados, e não falo apenas em nome do partido, falo para o cidadão que acompanha as informações sobre a elevação da temperatura do planeta, mais que o que é comprovada por vários estudos. Precisamos ter consciência da importância da preservação das florestas para permitir, no mínimo, a vida nas condições como ela se apresenta hoje. A aprovação do novo Código Florestal, com redação do deputado Paulo Pial, foi duro golpe nos planos de convencer os cidadãos a fazerem a sua parte, contribuindo para tornar a vida possível, não só para gerações futuras, como para a nossa presente. É importante esclarecer que a luta contra o Código Florestal, que condena as florestas e beneficia apenas os ruralistas, não se trata de um caso de ambientalistas querendo ficar bem da foto, às vésperas da Conferência Rio+20, como infelizmente se pensa. A questão ambiental é muito mais séria e muito mais complexa, porque existem implicações de proporções imprevisíveis. Os parlamentares que aprovaram esse texto são, na melhor das hipóteses, míopes e negligentes, estão pensando apenas nos interesses individuais e econômicos em curto prazo. O ponto de vista reacionário, de que outros países desmataram tudo, geraram riquezas,
E agora, é a vez do Brasil. Precisa ser revisto com urgência. A vida precisa ser repensada. A sociedade não vai conseguir continuar neste patamar de uso dos recursos naturais. Ainda não se deram conta de que o meio ambiente é o grande envelope que abarca simplesmente a totalidade das coisas. A preservação das florestas é comprovadamente fundamental para o equilíbrio dinâmico do planeta. A grande discussão que nos desafia hoje é justamente conseguir extrair da terra de forma sustentável a sobrevivência. Depois não vamos chorar as mazelas da nossa responsabilidade. É a tal crônica de uma morte anunciada. O Partido Verde faz a sua parte e brada, veta Dilma. Ou vencemos juntos ou perderemos todos. Nós, do nosso gabinete, estamos expondo um símbolo de luto pela aprovação desse Código Florestal e esperamos que a nossa presidenta vete esse código. Obrigado e boa tarde. Pela ordem, o vereador Paulo Pinheiro. Só para corroborar as palavras do vereador Edson da Creatinina, lamentarmos, nós do PSOL também lamentamos profundamente a aprovação ontem, a vitória, lamentavelmente, a vitória da motosserra. A motosserra ontem foi o símbolo da vitória no Congresso Nacional e lamentar, principalmente para nós aqui do Rio de Janeiro, que vamos ter uma discussão longa aqui na Rio+20 e vamos ter muita dificuldade de explicar para aqueles chefes de Estado e outras pessoas que vêm discutir aqui no Rio de Janeiro o futuro do meio ambiente, vamos ter muita dificuldade de explicar como é que nós votamos um código absolutamente lamentável e que vai nos deixar sequelas e problemas muito graves. Queria parabenizar o vereador Edson da Creatinina e botar a nossa posição aqui do PSOL, que é exatamente a mesma dele, contrária a essa aprovação do Código Florestal ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Pela ordem, o nobre vereador Carlinhos Mecânico. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a nobres vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao nosso grande companheiro, cantor, irreverente, amigo e um dos líderes do Piscinão de Ramos de Cro. Gostaria que o senhor intercedesse nessa homenagem. Acolhida a solicitação do nobre vereador, vamos proceder a 1 minuto de silêncio. A presidência vai suspender a sessão de trabalho por 5 minutos para complementação da confecção dos avulsos e sua distribuição. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Pela ordem. Pela ordem, o nobre vereador Guaraná. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui contactado pela vereadora Nereide Pedregal, se encontra enferma, e pediu para fazer esse comunicado aqui no plenário. Justificada a ausência, por motivo de saúde, da nobre vereadora Nereide Pedregal. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 815-A de 2002, de autoria do vereador Alexandre Cerruti, que proíbe a cobrança de consumação mínima em bares, restaurantes, boates, casas noturnas e congêneres e dá outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se, dispensada a redação final, segue a autógrafo.
Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 629-A de 2005, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que dispõe sobre a construção de um monumento em homenagem a Oswaldo Cruz no local que menciona. Em discussão pela ordem, novo vereador e doutor Ivani de Mello. Senhor presidente, eu quero lembrar aos senhores vereadores que se encontram em outras dependências da Câmara Municipal para comparecerem ao plenário, porque foi combinado que o colega que não está presente teria o seu projeto adiado por um dia, por uma sessão. Portanto, se o colega que foi incumbido disso, né, o nosso companheiro tio Carlos, ele não está presente, eu vou fazer o pedido de adiamento. E neste caso, Vossa Excelência está pedindo? Qual é o projeto e qual é o autor? A vereadora Nereide Pedregal. Solicito o adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação pela ordem, novo vereador Guaraná. Eu queria pedir o adiamento por uma sessão também, tendo em vista o fato de a gente precisar apresentar uma emenda no próximo projeto para adequar a legislação atual. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1846/2008, de autoria do vereador Luiz Antônio Guaraná, que declara como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. O autor do projeto propôs o adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 313, de autoria do senhor vereador João Cabral, que altera a forma de cobrança de pedágio na Avenida Carlos Lacerda, linha amarela, e dá outras providências. Pela ordem, novo vereador, doutor Ivani de Mello. Adiamento por uma sessão, senhor Proposto presidente. adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 628, de 2010, de autoria do senhor vereador Bencardino, que reconhece como logradouro público sob a denominação de Praça do Índio, a área que menciona no bairro de Vila Valqueire. Pela ordem, do vereador Ivani de Mello. Solicito o adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 688 de 2010, de autoria do vereador Paulo Messina, que dispõe sobre a distribuição de medicamentos para portadores de doenças crônicas no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. O projeto recebeu emendas, sai da ordem do dia e segue às comissões. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 919/2011, de autoria da vereadora Andréa Gouveia Vieira, que dispõe sobre a divulgação de dados relativos a reclamações e demandas por serviços públicos centralizados em órgãos de atendimento ao cidadão no âmbito da administração municipal e da outras Senhor providências. presidente, solicito adiamento por uma sessão. Solicitado adiamento por uma sessão pelo novo vereador doutor Ivani de Mello. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 951 de 2011, de autoria dos vereadores Dr. Jairinho e Marcela Ará, que cria o bairro da Lapa, pela subdivisão do bairro de Fátima, área da AP1, segunda região administrativa. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. É ao substitutivo de número 1, parecer. Para emitir o parecer. Vereador Tio Carlos. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos.
Nobre vereador Guaraná, para emitir o parecer. Favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, encerrada a discussão, em votação, o substitutivo de número 1. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador Eliomar Coelho. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontrem-se na dependência da Câmara para que venham ao plenário. Estamos em processo de votação nominal. Retirado o requerimento pelo autor. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão após redação do vencido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1167, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que inclui a lei 5.242 de 2011, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 15 de 2010, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que altera o dispositivo da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, pela ordem do novo vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, solicitada a votação nominal pelo vereador Eliomar Coelho. Votação nominal. Ao requerimento do vereador Tio Carlos de adiamento da votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 15 de 2010. A presidência solicita aos senhores vereadores para que venham ao plenário. Estamos em processo de votação nominal. Votação liberada. O que está em votação é o requerimento de adiamento da votação dessa matéria por uma sessão. Como voto, senhores vereadores. Alexandre Cerruti, Carlos Bolsonaro, Eliomar Coelho, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, como voto, senhores vereadores. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 23 senhores vereadores, não 3 senhores vereadores. Impedido regimentalmente de votar o presidente, o requerimento foi aprovado. A matéria está adiada. Tem adiado sua votação.
Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 926, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe sobre a instalação e funcionamento de brinquedos adaptados a crianças com deficiência em área de lazer nos locais que menciona e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação e exige o quórum de maioria absoluta. Votação, portanto, será nominal. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Adilson Pires. Alexandre Cerruti. Carlinhos Mecânico. Carlos Bolsonaro. Carminha Jerominho. Dr. Jairim. Leonel Brizola Neto. Guaraná. Luiz Carlos Ramos. Marcelo Piuí. Rosa Fernandes. Rubens Andrade. Tânia Bastos. Presidente, vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 29 senhores vereadores. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei 937/2011, de autoria do vereador Argimiro Pimentel, que dispõe sobre a proibição dos servidores da Guarda Municipal prestarem serviços impostos de pedágio de vias sob concessão municipal. Pela ordem do vereador Tio Carlos. Senhor presidente, levando em consideração a ausência do companheiro Argimiro Pimentel, que é em função de motivo de doença, gostaria de pedir aos companheiros que eles pudessem votar o projeto. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 1389, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que obriga a instalação de dispositivos que visem ao uso racional de água potável em novas edificações no município do Rio de Janeiro. O projeto exige quórum de maioria absoluta. E nós vamos submeter à votação as emendas de 1 a 3. Proposto uma votação em bloco. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. O bloco de emendas também tem que ter maioria absoluta. Em votação, o bloco de emendas de 1 a 3, que exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Ainda não está liberado para votação. Votação liberada. Agora que abriu. Ele disse que antes já tinha travado dele. Como voto, senhores vereadores. Bloco de emendas de 1 a 3. Como voto, senhores vereadores. Alexandre Cerruti. Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Dr. Eduardo Moura,
Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Guaraná, Paulo Pinheiro, Rubens Andrade, a presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 27 senhores vereadores. O bloco de emenda está aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlinho Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Ivanir de Melo, Leonel Brizola Neto, Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 26 senhores vereadores. O projeto assim emendado está aprovado. Retornará à segunda votação, discussão após a redação do vencido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 265, de autoria do vereador Eider Dantas, que dispõe sobre o reaproveitamento do material orgânico proveniente da poda de árvores, coleta de lixo das feiras livres, no âmbito do município do Rio de Janeiro, e outras providências, pela ordem do vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por uma sessão. Proposto de adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei 302/2009, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que regulamenta o uso de vaga de estacionamento em frente aos hospitais localizados no município e da outras providências. Pela ordem. Pela ordem do vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por uma sessão. Proposto de adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 371/2009, de autoria do Poder Executivo, que institui incentivo a investimentos na prestação de serviços de representação realizada através de central de teleatendimento por prestadores estabelecidos na área de planejamento 2.2, AP 2.2, e altera o artigo 33 da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, pendente parecer da Comissão de Trabalho e Emprego. Para emitir o parecer, nobre vereador Carlinho Mecânico. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, nobre vereador Chiquinho Brazão. Favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, nobre vereador Rubens Andrade. Favorável, senhor presidente. Favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Luiz Carlos Ramos. Parecer. Parecer da comissão é favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria.
Encaminhar, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, o líder do governo, vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria chamar a atenção aqui dos vereadores. O projeto que nós vamos votar é um projeto similar ao que nós aprovamos aqui no início do mandato do prefeito Eduardo Paes, e que foi o projeto que permitiu uma ampliação do número de empregos nesse mercado conhecido como os call center. Nós aprovamos uma legislação específica para atender ao centro e parte da Zona Norte, e esse projeto que o prefeito enviou é o projeto que aplica o mesmo critério àquela região da Tijuca. E nós sabemos que as empresas de call center têm um grande interesse de se instalar na Tijuca, porque é uma região que tem uma quantidade imensa de comunidades no seu entorno, uma mão de obra jovem desempregada muito grande, e essas empresas são empresas que acabam viabilizando esse mercado de trabalho, do primeiro emprego, da juventude do Rio de Janeiro. Portanto, é um projeto da maior importância para a cidade do Rio de Janeiro, da maior importância para a região da Tijuca. E por esse motivo, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de solicitar, de encaminhar que nós aprovemos a matéria enviada pelo prefeito Eduardo Paes. Em votação, a matéria exige o quórum de maioria absoluta. Portanto, a votação será nominal. Votação liberada. Encerrar a votação. Hein? Proceder à segunda chamada. Alexandre Cerruti, Carlos Bolsonaro, encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto. Com a palavra, o vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme disse aqui há pouco, no encaminhamento da votação dessa matéria, o líder do governo, vereador Adilson Pires, esse projeto ele vem ao encontro de uma região da cidade que precisa muito desse tipo de investimento. Em 2008, quando o prefeito Eduardo Paes passou do primeiro para o segundo turno, ele assumiu um compromisso com o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, o Sintel, um bravo sindicato do Rio de Janeiro, que pediu ao prefeito que ele desonerasse, que ele pudesse diminuir a taxação de imposto de ISS para as empresas de call center. E esse projeto já foi aprovado aqui na Câmara em 2009 e agora ele vem para a área da Tijuca, esse novo projeto. Eu queria lembrar, é um grande anseio daquela comunidade, da comunidade da Tijuca, de modo particular por alguns prédios que estão abandonados. Quero lembrar aqui o prédio do Carrefour na usina, fechado há quase 10 anos, e que há um interesse de algumas instituições de call center de reaproveitar aquele espaço e de fazer aquele espaço um espaço de empregabilidade para a juventude. Nós sabemos que o trabalho de call center é muito importante, portanto, atrair empresas desse setor para a cidade é fundamental para conseguirmos o primeiro emprego de modo particular para a juventude. Então, eu estou aqui justificando o meu voto favorável a esse projeto, parabenizando o Executivo por esse encaminhamento e parabenizando a Câmara que aprova esse projeto de lei que garantirá o primeiro emprego a muitos jovens, certamente a dezenas de milhares de jovens na cidade do Rio de Janeiro. Então, parabéns ao Executivo, parabéns à Câmara por aprovar esse projeto que beneficiará a cidade no todo, mas de modo particular a nossa querida região da Tijuca. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão.
Projeto de Lei 439, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que dispõe sobre o Núcleo de Proteção e Vigilância à Vida e à Saúde do Trabalhador. Pendente parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir parecer, vereador Roberto Monteiro. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador João Mendes Jesus. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Vereador Raimon. Parecer pela Comissão de Higiene. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Trabalho e Emprego. Vereador Jorginho, da SOS. Parecer, por favor. Não, presidente. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei número 545/2010, de autoria do senhor vereador Dr. Jorge Manaia, que institui o crédito dos minutos pagos e não utilizados nos estacionamentos públicos e privados na forma que menciona. Pendente parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. Para emitir o parecer, vereador Marcelo Piuí. Parecer favorável. O parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Luiz Carlos Ramos. Vereador Luiz Carlos Ramos. Vereador Luiz Carlos Ramos. O vereador Eliomar Coelho, Vossa Excelência pode, por favor... Por favor, vereador, parecer. Desculpa aqui que eu estou dando a atenção aqui, Vossa Excelência. Aqui. Estou vendo. O parecer da comissão é favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei número 723/2010, de autoria do vereador Elton Babu, que permite a soltura de balões artesanais sem fogo no município do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Comissão... Pendente de parecer da Comissão de Meio Ambiente ao projeto e à emenda número 1, a ele apresentada. Para emitir o parecer, nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, tanto pela emenda quanto ao projeto, o parecer é favorável. O parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Doutor João Ricardo. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Em votação, a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, retornará em segunda discussão após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 762, de autoria do vereador João Mendes Jesus, que dispõe sobre a vacinação de pessoa idosa em seu domicílio ou entidade que preste assistência ou dê acolhimento a ela, no município do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Finanças. Para emitir o parecer, vereador Luiz Carlos Ramos. Comunicação do liderado. Vereador Luiz Carlos Ramos. Parecer, por favor. Parecer da comissão é favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Retornará em segunda discussão para comunicação de liderança, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos da sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu pedi exatamente essa comunicação de liderança para falar a respeito das galerias aí que estão sendo ocupadas exatamente pelo professor Milton, historiador, que traz os seus alunos para ver exatamente como é que funciona o Legislativo Municipal, e nós queremos exatamente prestar as nossas homenagens e deixar tudo que for de bom para vocês. Eram essas. Esperemos que volte outras vezes e que fique mais tempo aqui, exatamente para ver como é que funciona o processo legislativo. Isso é muito importante. É o professor Milton Teixeira. Honrado com a presença dos senhores aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 834/2011, de autoria do vereador Dr. Fernando Moraes, que disciplina a contratação de segurança privada pelas casas noturnas e similares instaladas no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pela ordem, vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir o adiamento por uma sessão. Proposto adiamento de uma sessão, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 852, de autoria do vereador Tio Carlos, que proíbe a venda a crianças de produtos potencialmente perigosos ou nocivos à saúde, nos supermercados, hipermercados, mercados, mercearia, padaria, armazéns e congêneres na cidade do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Para emitir o parecer, vereador Bencardino. Vereador favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão da Criança e do Adolescente. Vereador Jorge Manaia. Doutor Jorge Manaia. Doutor Eduardo Moura, para emitir o parecer, por favor. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Luiz Carlos Ramos. A comissão parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 868, de autoria do vereador Aloysio Freitas, que dispõe sobre a implantação de polo gastronômico cultural do Mercadão Municipal de Abastecimento CADEG. Pendente parecer pela ordem do vereador Tio Carlos. Aguardar os pareceres. Pendente parecer da Comissão de Turismo. Para emitir o parecer... Não, vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável. Pela ordem, vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 884, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que institui a campanha permanente de orientação e conscientização para a coleta seletiva do lixo e dá outras providências. Pendente parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para emitir o parecer, nobre vereadora Tereza Berger. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura.
Nobre vereador Dr. Edson da Creatinina. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Assume aqui. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 977/2011, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que inclui na lei 5242/2011 o Núcleo de Ação Comunitária e Desenvolvimento Social, NACODES, como de utilidade pública. O projeto está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passe a matéria seguinte, projeto de lei 1009/2011, de autoria do vereador S. Ferraz, que inclui na Lei 5242/2011 a Sociedade Espírita Caboclo Sete Flechas, como de utilidade pública. A matéria está pela ordem do nobre vereador Tio Carlos. Gostaria de pedir adiamento por uma sessão, senhor presidente. Solicitado adiamento da matéria por uma sessão. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Passe a matéria seguinte, em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1014/2011, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto, que altera a lei 5149/2010 para incluir o dia do Encontro de Cinema Negro Brasil-África no calendário oficial do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria tem pendente parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para dar o parecer, o nobre vereador Raymond. Senhor presidente, o projeto, ele recebe da minha parte, da Comissão de Educação e Cultura, o parecer favorável. Um projeto louvável do vereador Leonel Brizola. Parecer da Comissão de Educação e Cultura favorável. A matéria está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Passe a matéria seguinte. Voltar em segunda discussão. Passe a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei 1017, de autoria do vereador Carlinhos Mecânico, que tomba por seu valor histórico, cultural, social e de lazer a União Cívica e Progresso do Vigário Geral, bairro Vigário Geral, na 31ª Administração Regional do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para proferir o parecer, o nobre vereador Roberto Monteiro. Não estando presente, o nobre vereador Rubens Andrade. Favorável, senhor presidente. Não. Sou eu? Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer da Comissão de Justiça e Redação é pela constitucionalidade. Para proferir o parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor. Vereadora Tânia Bastos, por favor. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor é favorável. Para a Comissão de Assuntos Urbanos, nobre vereador Jorge Braz. Perdão, nobre vereador Chiquinho Brazão, estando presente, por favor. Parecer favorável, presidente. Parecer da Comissão de Assuntos Urbanos favorável. Para parecer da Comissão de Educação e Cultura, o nobre vereador Raymond. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Educação e Cultura é favorável. Pela Comissão de Esportes e Lazer, a nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, essa área onde está localizado o Clube União é uma área, inclusive, que está muito degradada e que há uma série de invasões naquela área que mereceria uma atenção especial do poder público de regularizar a situação daquelas invasões, melhorando a imagem daquele espaço, até porque está próximo a uma praça, a Praça Catolé do Rocha, que é uma praça histórica, uma praça que tem uma importância grande dentro daquele bairro,
e que está extremamente largado e que a população daquele entorno se ressente pela imagem que tem hoje um espaço que já foi um espaço arrumado, um bairro que tem todas as condições de ser um bairro arrumado, é um bairro de ligação entre a cidade do Rio de Janeiro e o bairro de Caxias. Eu espero que a proposição do vereador não seja apenas uma proposição de tombamento de um clube, mas que venha acompanhado de uma proposta que deva ser encaminhada ao Executivo de revitalização daquela área, porque é vergonhoso nós estarmos aqui aprovando um tombamento de uma área tão degradada como essa no entorno do Clube União. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Esporte e Lazer é favorável. A matéria está em discussão, não havendo orador inscrito para discutir a matéria. O nobre vereador Eleomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Paulo Messina, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam os dependentes da galeria. Senhor presidente dos trabalhos, antes de entrar no assunto objeto da matéria em discussão, eu queria solicitar da mesa a inclusão de um projeto de minha autoria, 1091, que ontem foi informado à mesa que ele deveria fazer parte, e aí provavelmente por algum esquecimento ou descuido, não sei, não está constando aqui da ordem do dia. Mas foi realmente informado que o projeto seria esse para estar nessa sessão. Então, para incluir na ordem do dia de hoje. Vereador, eu vou consultar a assessoria técnica, porque acredito que para a inclusão de projeto na pauta durante a sessão, só com apoiamento de... Mas deixa eu... Continue o seu discurso, que enquanto o senhor o faz, eu farei a consulta da assessoria técnica legislativa. Não, eu me inscrevi para discutir essa matéria. Gostaria até de ter a atenção do nobre vereador, autor da matéria, vereador Carlinhos Mecânico, porque a iniciativa de Vossa Excelência é louvável. Não existe povo sem história, não existe história sem memória, e não existe cidade se não existe povo nem memória. Então, o resgate daquilo que significa o que foi toda uma luta de um povo para garantir a vivência numa determinada área do território, isto realmente é uma coisa muito interessante. Aliás, nossa vereadora Rosa Fernandes, quando a gente sai um pouco da Zona Sul e do centro do Rio de Janeiro, esta cidade, realmente, a gente depara-se com o aspecto de abandono. Realmente, isso daí é uma coisa que deva ser revertido por parte da administração da cidade do Rio de Janeiro. Agora, de qualquer forma, ao solicitar o tombamento, embora sendo de uma união, mas é um tombamento por conta da cultura. Então, esse tombamento, eu vou muito na linha que Vossa Excelência falou, que deva ser considerado um chamamento à administração, ao poder público, no sentido de que não somente o centro cultural,
mas todo o seu entorno, e não só o seu entorno. Quer dizer, a área, ela deve ser cuidada como qualquer área da cidade do Rio de Janeiro é cuidada. Nós não podemos, de forma alguma, admitir tratamento diferenciado. Parece que a cidade do Rio de Janeiro, desde o tempo na sua origem, ela já nasceu com esse karma. Quer dizer, compartimentada, os compartimentos onde são instalados parcelas de populações de acordo com um perfil socioeconômico, ou seja, uma verdadeira apartação socioespacial na ocupação do território da cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos de forma alguma admitir a preservação, a continuidade exatamente de procedimentos dessa natureza. E aí, o projeto aqui do nobre vereador Carlinhos Mecânico vai no sentido, primeiro, de tombar. Tombar significa uma obrigação que passará a existir do Poder Executivo na preservação e manutenção desse centro cultural. E segundo, é uma espécie de chamamento para um olhar que está sendo necessário exatamente para aquela área, para aquela região, que é o olhar de tratamento de forma mais especial, de tratamento mais respeitoso, inclusive, com os seus moradores, com a sua população. Então, eu acho que é louvável e nós, do Partido Socialismo e Liberdade, vamos votar favorável a esta matéria. Então, eram estas as considerações que eu gostaria de fazer a respeito do projeto do novo vereador Carlinhos Mecânico. Vereador Eliomar Coelho, a Secretaria da Mesa viu que há um erro na confecção do avulso, mas o seu projeto é o 1091, ele está incluído, ele é o 32º, será o 32º daqui a 4 projetos, ok? Não houve atraso, portanto, na votação da matéria. Não havendo mais orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Painéis liberados. Como voto, vereadores: Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Elton Babu, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, Guaraná, Marcelo Piuí, Patrícia Morim, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes e Rubens Andrade. A própria atenção. O projeto requer quórum de maioria absoluta, 22 votando, faltam 4 para o quórum. A presidência vai proceder à segunda chamada. Como votam os senhores vereadores: Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Leonel Brizola Neto, Patrícia Morim, Roberto Monteiro, presidência aguardando os 2 votos faltantes ao projeto. A presidência vai encerrar a votação.
presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Voltará pela ordem. Em segunda discussão, pela ordem, do vereador Bencardino. Pela ordem, senhor presidente. Eu estava em agenda externa e tinha um projeto meu que foi pedido adiamento. Então, gostaria que desse o precedente regimental que ele voltasse em votação o projeto número 628 de 2010, projeto de lei, por favor. Excelência, qual foi o projeto que não teve quórum? 628 de 2010, foi pedido adiamento. Eu estava em agenda externa. Olha só, o projeto, houve o adiamento do projeto, não teve quórum. Eu vou ter que colocar a sua... Mas estou presente, senhor presidente. Foi adiado porque eu não estava presente. Estava em agenda externa. Tem um precedente. Vereador Bencardino, o projeto, na verdade, a assessoria técnica está explicando que houve quórum e que ele foi adiado. Para reformar uma decisão do plenário, só o próprio plenário. O senhor pode fazer o requerimento e o plenário decidir, mas se ele voltar, ele voltará em último da pauta. Essa é a regra regimental. É isso, né? Mas tem o precedente, senhor presidente. Oi? Tem precedente. Tem precedente. Vereador Bencardino, que a assessoria está dizendo o seguinte, o precedente, não existe precedente que se aplica a esse ponto específico, porque já houve aprovação do adiamento em plenário. Solicitado pelo vereador Tio Carlos, foi o vereador Tio Carlos que solicitou. Foi solicitado, foi aprovado em plenário por maioria. Adiamento. Oi? Foi o vereador Ivanir de Mello que pediu... Doutor Ivanir de Mello, perdão. Portanto, Vossa Excelência, para simplificar, Vossa Excelência pede uma revisão do plenário do adiamento para o projeto seja votado? Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto será apreciado em último da pauta, vereador. Obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador, Carlinhos Mecânico. Bom, senhor presidente e nobres vereadores, eu quero aqui agradecer imensamente, de coração, esse apoio que vocês me deram nesse instante, tá? E com certeza, aquele bairro de Vigário-Geral, como a vereadora Rosa Fernandes citou aqui, não é porque o bairro é degradado que a gente tem que acabar de pisar. Pelo contrário, nós temos que resgatar e aproveitar. Como nós somos suburbanos, temos que fazer o melhor de nós, aproveitar esse momento de parlamentar para poder trabalhar. E, graças a Deus, os vereadores entenderam essa missão e a luta continua. Obrigado. Vamos à matéria seguinte. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1025 de 2011, de autoria do vereador Dr. Eduardo Moura, que modifica a lei 2324 de 15 de maio de 95 e assegura às pessoas portadoras de deficiência prioridade na ocupação de vagas no estacionamento de veículos e prioridade privada situadas no município. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor. Para o parecer, a nova vereadora Tânia Bastos. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor, favorável. Pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, nobre vereadora Márcia Teixeira. Presidente, parecer favorável. Parecer da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, favorável. Pela Comissão do Idoso, nobre vereadora Cristiane Brasil. Favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão do Idoso, favorável. Pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, nobre vereador Bencardino. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável da Comissão de Abastecimento. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereador Luiz Carlos Ramos. Parecer da comissão é favorável. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. A matéria está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Perdão.
A presidência submete ao plenário a proposta de... o projeto recebeu emendas, vereador. Só um minuto, que a gente tem que votar primeiro as emendas. Só um minuto. A presidência submete ao plenário a proposição de votação em bloco das emendas 1 e 2. Das emendas 1 e 2, vereadores concordam com como estão? Aprovado. Em votação, as emendas 1 e, o bloco de emendas 1 e bloco de emendas contendo as emendas 1 e 2, vereadores concordam como estão? Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Vereadores concordam como estão? Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão para declaração de voto. Nobre vereador Raimon. Senhor presidente, eu até estava ali procurando o nobre vereador Eduardo Moura para dizer a ele da minha falta de clareza em relação ao projeto. Mas eu não quis fazer na discussão do projeto, até porque é de maioria simples e também o projeto ele está em primeira discussão. Sugeri ao vereador que ele possa esclarecer um pouquinho na segunda discussão, porque no meu entendimento a ementa fala de prioridade, mas o corpo do projeto fala de reserva de vaga. Então, para mim, está meio confuso. E qual a confusão? Eu imagino, numa sociedade em que nós temos em torno de 14%, 15% de pessoas que são pessoas com deficiência. É claro que a cidade tem que se preparar para acolher essa demanda, para acolher esses cidadãos e para dar a eles o direito de mobilidade que eles precisam. Por exemplo, o direito de estacionar seus carros em vagas com prioridade. Essa é uma questão. Depois, fico imaginando, se for somente a prioridade, imaginem um estacionamento privado. Eu chego com meu carro, eu não tenho a deficiência, uma deficiência mais grave que outra pessoa tem, e aí eu chego. Se eu chego antes dele, eu simplesmente estaciono. Agora, se nós dois chegamos juntos, aí ele tem prioridade em relação a mim, aí está ok. Mas eu acho que não é isso que está colocado no projeto. Na leitura do corpo do projeto, o meu entendimento é que o vereador, de maneira muito hábil, está querendo falar de prioridade. E aí a minha concordância é total. Porque de reserva de vaga, aliás, e não de prioridade, como está dito na emenda. Porque uma coisa é prioridade, outra coisa é reserva de vaga. E, portanto, tanto fala de reserva de vaga, que diz assim, olha, no primeiro artigo, né, diz assim, no finalzinho do primeiro artigo, do artigo 1º, o município e dispõe sobre previsibilidade de aplicação de multas para veículos estacionados irregularmente nas vagas a estes destinados. Então, estamos falando de reserva de vaga e não de prioridade. É só assim, como já foi aprovado em primeira discussão, não há da minha parte nenhum interesse de prejudicar o projeto, é porque o projeto é bom, mas é de sugerir ao nobre vereador doutor Eduardo Moura que reveja isso, né, e esclareça um pouquinho para a gente votar uma lei que seja verdadeiramente exequível e que venha ao encontro das necessidades de milhões de pessoas que no Rio de Janeiro, de milhares de pessoas que no Rio de Janeiro são pessoas com deficiência e que têm direito a esse serviço que a lei propõe através do vereador doutor Eduardo Moura. Obrigado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 1041 de 2011, de autoria do vereador Israel Atleta, que declara como especial interesse social para fins de regularização a área que menciona. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para o parecer, nobre vereador, Assuntos Urbanos. Nobre vereador Jorginho da SOS. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Assuntos Urbanos favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador doutor João Ricardo. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura, nobre vereador Luiz Carlos Ramos. Parecer da comissão é favorável. Parecer da Comissão de Obras favorável. A matéria está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação, os vereadores concordam permanecem como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1048 de 2011, do vereador Raimon, de autoria do vereador Raimon, que tomba como bem da natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro o Mercado Popular da Tijuca, localizado na rua Almirante Cochrane, no bairro da Tijuca.
A matéria está pendente de parecer das comissões para proferir o parecer da Comissão de Justiça e Redação, nobre vereador Tio Carlos. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor, nobre vereador Renato Moura. Favorável, presidente. Parecer da Comissão de Administração favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, nobre vereador Jorginho da SOS. Favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Urbanos favorável. Pela Comissão de Educação e Cultura, nobre vereador Dr. João Ricardo. Parecer favorável, presidente. Parecer da Comissão de Educação e Cultura favorável. Pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, nobre vereador Bencardino. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Abastecimento e Indústria favorável. O projeto está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria em votação, os vereadores concordam com como estão. Aprovada, a matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei 1065, de autoria da vereadora Tereza Berger, que dispõe sobre o tombamento do Centro Cultural Midrash, em função do seu valor histórico, cultural e religioso. Corrija-me se eu estiver errada a pronúncia, vereadora. Para encaminhar, senhor presidente. A matéria está pendente de parecer das comissões de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor. Para proferir o parecer, o novo vereador Renato Moura. Favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Administração favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, nobre vereador Dr. Ivani de Mello. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Urbanos é favorável. Pela Comissão de Educação e Cultura, nobre vereador Dr. João Ricardo. Nobre vereador Raimon. Nobre vereador, o nosso parecer é favorável. O parecer da Comissão de Educação e Cultura é favorável. A matéria está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação, para encaminhar a matéria, a nobre vereadora Tereza Berger, autora do projeto. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, eu queria fazer um apelo aqui aos senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes, por favor, me ajudarem nessa votação. É um centro cultural judaico, onde funcionam cursos, não somente cursos religiosos, mas tem um culto, e é um prédio que foi, inclusive, ele tem apenas 2 pavimentos, mas ele foi considerado até internacionalmente, ganhou alguns prêmios internacionais pela sua beleza, pela sua arquitetura. Então, eu peço, por favor, aos colegas vereadores, o voto, que é um voto muito justo. Obrigada. Não havendo mais quem queira encaminhar a matéria. Em votação, a matéria requer quórum de maioria absoluta, reiterando o pedido da vereadora, os vereadores que se encontram em gabinete, em especial aqueles que já estiveram presentes e tiveram seus projetos aprovados, que compareçam ao plenário para registrar os seus votos. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, Ivanir de Mello, Dr. João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Murim, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes e Tereza Berger. Como votam os senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, João Mendes Jesus,
Jorge Braz, Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, Guaraná, Patrícia Amorim, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Alô? Senhor presidente, palavra pela ordem. Vereador, então logo a votação encerra. Vossa Excelência está muito bonito aí em cima, mas eu peço a Vossa Excelência que me dê a palavra pela ordem. Muito obrigado, Excelência. Contudo, só poderei fazê-lo regimentalmente após a conclusão da presente votação. Conheço o regimento, Excelência, só estou lhe fazendo uma referência elogiosa. Com certeza. Muito obrigado, Excelência. O senhor também está muito elegante, como sempre. Não vou pedir para reapreciar. Tá. A presidência vai encerrar a votação. A presidência faz o apelo final aos vereadores que estão em seus gabinetes, em especial os que já tiveram projetos aprovados. Faltam 3 votos para o quórum da vereadora que está sendo votada. A presidência vai encerrar a votação. Lógico. Vai para o arquivo. Vai para o arquivo. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 23 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Com a palavra pela ordem, nobre vereador, doutor Carlos Eduardo. Senhor presidente Paulo Messina, solicito a finesse do senhor submeter à reapreciação o 15º projeto, que foi devidamente, acertadamente solicitado para sofrer um adiamento. Eu solicito a Vossa Excelência que reaprecie esse projeto, uma vez que eu estou aqui, sempre estive aqui nessa casa, no plenário. A presidência acolhe o pedido do vereador doutor Carlos Eduardo e coloca em votação ao plenário, porque ele já foi fruto de votação e a revisão só pode ser feita no plenário. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, mas eu preciso fazer uma verificação nominal automática do projeto, porque o anterior não chegou a 26 votos. Portanto, a votação do seu requerimento será nominal. Os painéis estão liberados, está sendo votado o requerimento do vereador doutor Carlos Eduardo, para que seu projeto, para que o plenário reveja a decisão de adiamento do projeto originalmente já concedido. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, doutor Carlos Eduardo, doutor Eduardo Moura, doutor Jairinho, doutor João Ricardo, doutor Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Elton Babu, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Guaraná, Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, professor Washington, Raymond, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes e Rubens Andrade. Como votam os senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti,
Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Guaraná, Patrícia Murim, Roberto Monteiro e Rosa Fernandes. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 19 senhores vereadores, impedido de votar regimentalmente o presidente, não nenhum senhor vereador, 20 vereadores, portanto, votaram. Não há quórum para deliberar sobre os pedidos do vereador, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos pela ordem do vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu, na verdade, me pego aqui de novo, fazendo algumas observações. É claro, não quero aqui absolutamente julgar a conduta de ninguém, nem o mandato de ninguém. Mas eu fico triste vendo que alguns companheiros que incluíram seus projetos na ordem do dia, tiveram seus projetos votados e, infelizmente, após ter o seu projeto aprovado, ter se retirado, fazendo com que, por exemplo, aqueles que tiveram seus projetos colocados no final da pauta, nesta ocasião, por exemplo, não terá o seu projeto votado hoje. Então, eu quero fazer um apelo aos companheiros vereadores. A minha posição aqui, fruto daquele acordo, da reunião que nós tivemos, onde eu peço o adiamento dos projetos dos companheiros que não se encontram presentes. Isso, infelizmente, vem me trazendo alguns problemas com os companheiros, mas a nossa intenção aqui é exatamente que a gente possa votar. Não só, é claro, os projetos dos nossos interesses, mas como todo e qualquer projeto. Então, eu queria fazer um apelo aos companheiros vereadores, que possam, aqueles que já tiveram seus projetos votados, se estiverem em seus gabinetes, que venham participar da votação, porque já temos aí 2 votações com falta de quórum, a terceira sessão vai cair, e aí eu vejo isso um ato de injustiça com os próprios companheiros. Então, aqui fica o meu registro e o meu apelo. Vejo companheiros que estão, por exemplo, como é o caso do vereador Carlos Caiado, está aqui com 39 graus de febre, esperando que o projeto dele pudesse votar, participando das votações. Questão de ordem. Logo sairá daqui para fazer um outro exame, enfim, com o comprometimento daquele acordo que fizemos. Então, eu vejo isso com um profundo respeito com os demais companheiros. Que eram essas minhas colocações, agradeço, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Raimundo. Eu quero fazer coro, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, fazer coro à fala do vereador Tio Carlos, para dizer o seguinte: a gente tem um combinado, esse combinado a gente tem que cumprir, é simples, não é? E outro dia fiz uma questão de ordem que sobre mais projetos de vereadores colocados na pauta, que havia sido combinado de maneira diferente e foi acatado. Na verdade, a questão da sensibilidade. Quando o meu projeto é aprovado, eu não tenho que sair do plenário, tenho que continuar, porque outros vereadores desejam que seus projetos sejam aprovados. Na semana passada, na quinta-feira passada, um projeto de lei apresentado hoje de novo e foi aprovado, o projeto que tomba o Mercado Popular da Tijuca, ali na Praça Sans Penha. Esse projeto eu retirei de pauta porque ele era maioria absoluta de maneira, inclusive, equivocada, porque ele é de maioria simples. Hoje o quórum foi revisto, colocou maioria simples, foi aprovado. Então a gente tem que ter esse compromisso com os companheiros. Então, essa é a primeira fala. Depois eu queria também aproveitar nessa sessão e dar aqui uma notícia. Nós celebraremos no ano que vem no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude. 4 milhões de jovens virão ao Rio de Janeiro. Então eu quero trazer uma noticiazinha pequenininha da Conferência Episcopal Brasileira reunida em Aparecida do Norte. Uma notícia, abre aspas e fecho bem rapidinho. A Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 foi pauta de destaque na 50ª Assembleia Geral dos Bispos da CNBB, nesta quinta-feira, 25 de abril. A Assembleia acontece no Santuário Nacional de Aparecida do Norte, em São Paulo, desde o dia 18. Na segunda sessão dessa manhã, o presidente do comitê organizador local e arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oroni João Tempesta, o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB, Dom Eduardo Pinheiro, os outros membros da comissão, os bispos de Caruaru, Pernambuco, Dom Bernardino Marquió, e de Caxias do Maranhão, Dom Wilson Basso, e os assessores nacionais
padres Carlos Sávio Costa Ribeiro e Antônio Ramos de Prado apresentaram todo o caminho de preparação para a JMJ, além dos trabalhos desenvolvidos na evangelização da juventude. Então, é somente uma notícia da Rio 2013, JMJ, que acontecerá e impactará a cidade do Rio de Janeiro no ano que vem. As pessoas que desejarem, que nos acompanham pela televisão, podem acessar o site www.rio2013 e lá acompanharão todo o desenvolvimento da Jornada Mundial da Juventude, que trará ao Rio de Janeiro no ano que vem 4 milhões de jovens para o encontro com o Papa Bento XVI. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador, doutor Carlos Eduardo. Senhor presidente, solicito verificação de quórum. Verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo nobre vereador, doutor Carlos Eduardo. Os painéis estão liberados. Solicito aos vereadores que registrem as suas presenças. Os painéis originalmente registram 40 senhores vereadores. A mesa esclarece aos senhores vereadores, que Senhor mesmo o presidente, próximo... pela ordem, gostaria que Vossa Excelência esclarecesse aos vereadores se haverá algum projeto de maioria simples daqui para frente. A mesa esclarece o seguinte: regimentalmente, como as votações anteriores não atingiram 26, todos os projetos, inclusive os de maioria simples, obrigatoriamente seriam nominais, porque não atingiram os anteriores 26 votos. A constatação da falta de quórum faz o gatilho para que isso aconteça. Vejam só, a deliberação, vamos lá. Para deliberar, o quórum tem que ser 17 vereadores. Para a votação de qualquer projeto, seja maioria absoluta ou maioria simples, são necessários 26 vereadores. No de maioria simples, supõe-se que 26 estejam presentes ao plenário só que no da vereadora Tereza Berger, foi constatado que não haviam 26. Por isso, regimentalmente, todos os projetos seguintes, até que seja constatado o quórum de 26 novamente, todos os projetos seguintes, maioria simples ou não, deverão passar por verificação nominal. Então, não fazia a menor diferença do vereador pedir verificação de quórum ou deixar o próprio projeto do vereador Leomar Coelho em seguida ser votado, que de qualquer maneira seria uma verificação nominal. A presidência chama os vereadores, os gabinetes, há 41 no painel e apenas 13 que confirmaram suas presenças. Vereador Adilson Pires. Pela ordem, pode pela ordem. Alexandre, não cabe pela ordem, querido. Pela ordem. Não cabe pela ordem, vereador, no meio da verificação. Vereador Adilson Pires, vereador Alexandre Cerruti, vereador Luiz de Freitas, Bencardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Renato Moura, Roberto Monteiro e Rosa Fernandes. A presidência procederá à última chamada. Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Luiz de Freitas, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Roberto Monteiro e Rosa Fernandes. A presidência aproveita enquanto esperamos o quórum e vai ler
Vou ler o seguinte trecho do regimento. Imediatamente após o encerramento do prolongamento do expediente, tem a seção 4, inclusive fala no parágrafo 6º, presente no mínimo 1/3 dos vereadores, portanto 17, para as matérias constantes da ordem do dia, poderão ser discutidas, procedendo-se, porém, necessariamente verificação de presença antes de cada votação, caso não haja os 26. Como nós chegamos no projeto da vereadora Tereza Berger, o projeto da vereadora Tereza Berger não teve quórum de maioria absoluta, teve que ser feita uma verificação nominal no pedido do vereador Carlos Eduardo, e agora a terceira vez, se não houver quórum, a sessão vai cair. A presidência vai encerrar a verificação. Encerrada a verificação, presentes 20 senhores vereadores, não há quórum para deliberar. Tendo sido essa a terceira constatação de falta de quórum, não há possibilidade de prosseguir com os trabalhos. E a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para próxima quarta-feira, depois da primeira feriado, próxima quarta-feira, 2 de maio, às 14 horas. Está encerrada a sessão.